essa é uma proposta, né? Eu estou vendo aqui que eu tenho alguns alunos meus, eu não sei se já participaram de outras palestras suas que eu tenho divulgado, mas é uma proposta das coordenadoras de saúde, dentre elas a coordenadora Maria, né, que é de nutrição, e a gente fez, então, esse simpósio, um congresso, não sei como que você chamou, não lembro, Maria. Semana Interdisciplinar da Saúde. Semana, isso, justamente pela interdisciplinariedade, né, a importância aí, porque a gente está vendo que o Covid, ele tem afetado inúmeras esferas, né, né, várias áreas, e então, quando eu soube, eu achei interessante a gente inserir alguém do direito. Então, o professor Ricardo ontem, acho que deu uma palestra, que foi super bacana, pelo feedback que eu tive, e hoje, então, eu com as relações, o Ricardo falou das relações de trabalho, né, e hoje eu vou falar das relações civis. Logo que tudo começou, eu fiz uma live, isso no meu Instagram, né? A gente também ainda na faculdade não tinha nem instituído o Teams, nem lembro se foi no Instagram, não, foi no YouTube, se eu não me engano, e para falar das relações civis da Covid, né? E de lá para cá, não muita coisa mudou, na verdade. Então, naquela época ali, né, logo em março, a gente achava que ia ter uma lei que viesse, então, regulamentar as relações civis, que é a PL 1179, né? E não sei se hoje se teve alguma mudança aí de ontem para hoje, né? Que hoje eu não me atualizei, mas lá a gente tem algumas propostas para regulamentar, por exemplo, alguns contratos, como contratos de locação, para regulamentar a questão de prescrição, né? Que prescrição, para nós do direito, quer dizer que o direito não socorre os que dormem. Então, a gente tem prazo para exercer os nossos direitos, né? Só que nesse momento de pandemia, como que a gente se socorre, né? Como que a gente vai num advogado? Como que você consegue um documento, de repente, num cartório, num banco? As coisas ficam mais difíceis. Então, este projeto de lei 1179 de 2020, ele vinha regulamentar algumas dessas situações que afligiam as pessoas, né? Então, nós temos aí dentro da área civil, que eu gostaria de hoje falar um pouquinho com vocês, a esfera civil, especialmente dentro de contratos, a gente vê um reflexo, então, grande, né, da Covid, e lá na área de família, onde a gente fala lá de alimentos, de convivência, de violência doméstica, né, consequentes divórcios, enfim, várias coisas que estão acontecendo, que vão refletir aqui de tudo isso dessa pandemia, vão talvez até persistir, e a gente vai ter uma mudança radical na sociedade que vai implicar, então, no direito para todos, né? Então, muita gente pergunta, já falando de contratos, muita gente tem dúvidas. O meu contrato de locação, eu pago, eu não pago? E o contrato da escola do meu filho, eu pago, eu não pago? O que eu faço? E agora? Eu não estou trabalhando, e agora? Eu sou autônomo, não tenho renda, ou mesmo que eu trabalhe, eu não tenho como pagar todas as despesas, porque aumenta, por exemplo, os gastos dentro de casa, né, com alimentação, por exemplo, com energia elétrica, e eu não tenho condições de arcar com tudo isso, já que lá o meu empregador, de repente, se beneficiou aí da medida provisória, de lei, né, e ele reduziu lá a minha jornada e o meu salário e tudo mais. Então, como que a gente regulamenta essas situações? O nosso Código Civil, que é uma lei importante, aí, pessoal, eu preciso explicar de uma forma, porque a gente pode ter gente de outros cursos, tá? Quem já é do direito, então, compreenda isso. A gente tem várias legislações, e a principal legislação que regula essas relações privadas é o Código Civil, né? Acima dos códigos que a gente tem, Código Civil, Código Penal, Códigos de Processo, Códigos Tributários, enfim, a gente tem a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal.
Mas então essas relações privadas, elas são regulamentadas pelo Código Civil, basicamente por algumas leis esparsas. Então, lá no Código Civil, a gente tem já princípios de boa-fé contratual, até mesmo de cooperação contratual, que decorre dessa boa-fé, princípios de solidariedade, que ali, e que inclusive a solidariedade ela é mais forte ainda, porque ela vem de lá da Constituição Federal, artigo 3º da Constituição Federal, trata sobre a solidariedade nas relações contratuais também, né, que são as relações privadas, seja entre pessoa física com pessoa física, ou pessoa jurídica com pessoa física, pessoa jurídica, não importa. O que a gente está falando, então, são das relações entre as pessoas e não propriamente entre o ente público, né? Então, muita gente tem a dúvida de eu pago o aluguel, eu não pago. O proprietário do imóvel que eu resido, ele é obrigado, né, que a gente chama então é o locador, ele é obrigado a ceder e diminuir o aluguel ou a não cobrar o aluguel. Então essas dúvidas todas começaram a pipocar lá no começo, né? E a gente achava que ia ter um parâmetro mais assertivo para isso, até para não tumultuar mais o judiciário com demandas novas, né? E infelizmente a gente não teve. As pessoas estão tendo então que se socorrer do judiciário. Então algumas pessoas leem na internet, enfim, veem na televisão, que os contratos precisam ser revistos pelo princípio da boa-fé que eu falei, pelo princípio da cooperação, de solidariedade, pela força maior. O que é a força maior? A força maior, ela está no artigo 393 do Código Civil, e lá diz que as relações, então, né, elas poderiam, que a força maior, na verdade, ela acontece de um fato que eu não posso prever, né? Ou que eu até posso prever, mas eu não posso evitar. Então, é aí que está se enquadrando a Covid. Porque até era previsível que ela chegasse até o nosso país, pela forma que começou a espalhar, né? Enfim, aquilo não foi contido lá na China e a gente tinha até essa ideia, embora ninguém quisesse acreditar nisso. Mas era algo inevitável. Como que você ia evitar que chegasse aqui, né? Não teve como evitar, chegou. E estamos aí em período de isolamento já faz tempo. Ontem até a gente teve uma reunião e nossa diretora falou, já 72 dias que nós estamos distantes, até me assustou, porque eu não tinha parado para pensar nisso, né? Então, hoje já 73 dias que a gente está em isolamento, em afastamento, distanciamento social, como queiram chamar, né? Eu não gosto muito de falar de confinamento, acho que isso é estranho, mas é a realidade. É a ideia, então, da gente se afastar, da gente se isolar em nossos lares, para evitar o contato e esse contágio que a gente sabe, né? Especialmente o pessoal aí da saúde sabe o quão grande é, né? E quão fácil é da gente se contaminar. Então, era algo, como eu estava dizendo, da força maior, até previsível, mas não tinha como evitar. Então, se era algo que não tem como evitar, que ele veio depois da formação do meu contrato, a outra parte tem que aceitar, a gente tem que extinguir esse contrato, a gente tem que rever esse contrato, modificar os valores. Calma, também não é assim. Não é obrigatório e muito menos, não é automático, né? Então, os meus alunos aqui, eles sabem que eu advogo para imobiliárias, então começou a chover locatários, que são os inquilinos, dizendo assim, olha, você tem que abaixar o aluguel porque o artigo 393, o 478, então leram em algum lugar, né? Diz que tem que rever isso daí, que tem que abaixar. Não, calma. A gente tem até por um princípio de solidariedade e de cooperação, né? Como eu disse, de boa-fé contratual, tentar rever essas relações jurídicas e deixar de uma forma mais equilibrada, mas não que eu tenha obrigação de abaixar, né? Então, assim, as partes precisam ceder nesse momento, mas com calma, né? E quando a gente cede, a gente está fazendo o que a gente chama no direito de transação, né? Cedendo,
a gente está fazendo, então, um acordo. Então, ou a gente faz isso extrajudicialmente, administrativamente, então, um acordo ali entre as partes, faz um aditivo contratual, um adendo contratual, mudando as cláusulas daquele contrato, por exemplo, da locação que a gente está comentando, seja ela comercial ou seja residencial, ou se não tem acordo ali amigável, né? Então a gente vai ter que obrigatoriamente ir para a esfera judicial. Então nós vamos ter que entrar com ação para discutir quem é que tem o direito e se vai se impor esse artigo do 393 para rever o contrato ou outros artigos, temos vários, mas não é o sentido aqui eu ficar citando, ou se vai se impor alguns artigos para rever o contrato, se é possível essa revisão e até extinção contratual, aí vai estar nas mãos do juiz, né? Que vai ali do convencimento das partes com seus argumentos para ver o que ele vai dar, então, de sentença. E isso pode demorar muito mais. Então, eu tenho orientado tanto os clientes locadores, donos de imóveis, quanto os locatários. Olha, vamos tentar compor, porque se a gente for brigar judicialmente, isso vai demorar muito mais. A dívida sua vai crescendo, se você, de fato, não tem possibilidade de pagar. Ou se você vai honrar o seu compromisso, que é obrigatório, porque nos contratos nós temos um princípio que se chama a obrigatoriedade dos contratos, se isso precisa ser obrigatório, então vai chegar um ponto que eu não vou ter condições de pagar mais, ou eu vou pagar por quanto tempo mais até vir o juiz falar, não precisa pagar, né? Então é melhor sempre o acordo, né? Já que a gente não tem aí uma definição precisa disso, ou melhor, pela lei propriamente, para esse momento que a gente está vivendo, né? Se vier, a ideia era de dar os descontos, mas o que está acontecendo, né? A ideia e o que a gente está vendo na justiça é o juiz concedendo desconto de 30% de aluguel, ou, em alguns casos muito excepcionais, a suspensão por 2 meses, mas, via de regra, não tem conseguido muito essa suspensão de pagamento de aluguel, né? O que tem conseguido é esse desconto, e ou se desconta e não vai cobrar mais, ou até faz um abatimento temporário e isso vai cobrar lá no final do contrato, né? Então, essas mesmas regras que eu estou falando aqui, exemplificando com a locação, a gente também pode utilizar para os contratos diversos que a gente tem, né? Essa semana, por exemplo, uma amiga falando comigo, falou, tá, tudo bem, as coisas, tá? Eu até consegui rever a escola de inglês da minha filha, porque não tá tendo aula como se deveria e tal, então, esporadicamente mandam um exercício, então tá pagando uma taxinha bem baixinha, né? Diferente do que a gente está tendo aqui, que a gente está tendo aulas incessantemente aí, em todos os dias e tal, né? Existem algumas escolas que não estavam preparadas e que não conseguem fazer isso, às vezes o professor também não se adapta, enfim, né? Então, depender do tipo de negociação, você consegue. Essa semana última, parece que o PROCON deu uma nota dizendo que as escolas, sugerindo que as escolas, né, de ensino aí fundamental e tal, elas fizessem, né, esse acordo, é justamente isso que eu estou falando. Se fosse possível dar um abatimento, para dar um abatimento. Mas veja, não é nada impositivo, não é nada obrigatório, especialmente se o serviço está sendo entregue, né? E é aí a grande briga também na locação, porque aí o locador, o dono do imóvel, fala, mas o imóvel não está à minha disposição, né? Eu não estou ganhando nada com isso, quem só ganha é ele, eu também preciso sobreviver, eu também preciso receber, muita gente vive da renda do aluguel, né? Então, veja, na verdade, eu acho que os grandes princípios, né, eu poderia falar vários, mas eu separei esses 3 para falar com vocês, e dentre esses 3, nós temos 2 que talvez sejam os mais importantes, que é a cooperação e a solidariedade nesse momento. Então, o fato mesmo de todo mundo ceder um pouquinho, para a gente chegar numa melhor composição, num melhor acordo, porque esperar que o judiciário tome essa decisão para a gente, ou que venha essa lei, que o legislativo tome a decisão, também não pode não ser o melhor caminho, ok? Então, quanto às relações civis, era um pouquinho disso que eu queria falar com vocês. Lá nas relações civis, mas dentro
do direito de família, então a gente ainda está falando, né, de relação pessoal, civil, mas agora entrando um pouquinho no direito de família, a gente tem muitos reflexos, né? A gente tem reflexos nos alimentos, a gente tem reflexos na convivência, né, que muitos chamam de direito de visita, na violência doméstica. Até essa semana saiu um artigo meu e do professor Tiago, que também é da casa, eu publiquei aí para os meus alunos, né, eu acho que os coordenadores também receberam os demais, falando justamente de alguns desses efeitos, né? Então, por exemplo, nos alimentos, a grande dúvida, paro de pagar, não estou mais recebendo? Ou diminuiu minha renda, vou parar de pagar? Ou pago a menos, né? Devo pagar um salário mínimo, agora posso pagar meio salário mínimo? Não. Primeira resposta já, e essa muito mais certa até do que as relações contratuais lá, não. Porque o filho precisa comer, né? Então, se a sua possibilidade é menor, mas todo mundo sabe que é menor, que tá, tudo que está acontecendo, não, mas você precisa pedir isso em juízo. Ou, se você tem um bom relacionamento, se os gelitores têm um bom relacionamento, ótimo, que eles consigam conversar e acordar que temporariamente vai pagar menos, ou esse mês não vai pagar, o mês que vem paga, o outro mês não paga, não sei, criar algum acordo entre eles, mas mesmo esse acordo, o ideal é que ele seja homologado pelo juiz, porque tudo que envolve incapazes, ou seja, os menores de idade, né, criança, adolescente, e mesmo os jovens que ainda recebam pensão alimentícia para pagar os estudos, porque isso é possível até os 24 anos, isso precisa ser homologado judicialmente, porque precisa ter a visão, o aval do Ministério Público, promotor de justiça, que é quem tutela, quem cuida dos interesses desses incapazes, né? Então, não é simplesmente deixo de pagar e tá tudo certo, porque senão o que vai acontecer? Vão acontecer que, vamos supor, o pai que tem que pagar, não é regra, né? Mas é muito comum ainda no nosso país que a maioria seja de guardas, pelo menos físicas, com a mãe e o pai paga a pensão, mas não é regra absoluta. Semana passada mesmo estava havendo uma decisão onde o juiz estava determinando a prisão da mãe, porque ela não estava pagando, né? E já vou falar um pouquinho desse negócio da prisão. O que vai acontecer? Não vai pagar, e aí, por exemplo, a mãe vai ingressar com ação contra o pai para ele pagar, né? E ele paga ou em 3 dias ou então ele vai preso, porque a única forma de prisão civil que a gente tem é justamente por alimentos. E aí ele pode ir preso. E aí o que está acontecendo? Né? O que começou a acontecer logo no início da pandemia? Logo lá em 17 de março, um órgão máximo do Poder Judiciário, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução dizendo não pode determinar mais prisão, né, a não ser que seja com um grau de periculosidade maior e tudo mais, mas nos casos de pensão alimentícia, que são as prisões civis, não pode mais prisão com pena de detenção, ou seja, chilindró, cadeia. Não pode mais, agora a prisão é domiciliar, né? Então, pode ser determinada ainda assim a prisão, mas ele vai ficar trancado dentro de casa. E aí o efeito foi assim, né? A sociedade como um todo, e imagina ali a mãe interessada nos alimentos para suprir a necessidade do filho, falou, mas, pô, espera aí, eu também tô trancado dentro de casa, né? Só que isso pode ser, inclusive, fiscalizado, porque se não houver cumprimento, de repente ele acha que tá tudo bem e ele tá saindo por aí, não pode, né? Pode ser, inclusive, comunicado para o juiz, e o juiz pode aí, nesse segundo caso, quando comprovado que ele não está obedecendo a medida de prisão domiciliar, prendê-lo. Aí não importa a pandemia, problema, risco dele, e aí ele vai preso, né? O único detalhe é que ele vai ficar numa cela isolada, porque se eventualmente ele já pegou na rua, né, o Covid, ele não pode espalhar para o presídio todo. Então ele fica, né, numa cela isolada. Mas as decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que editou essa resolução, é uma norma importante,
determinam, então, essa prisão domiciliar. Então, veja, mais uma vez, né? É muito melhor mediar, é muito melhor conversar e chegar num acordo, né? Do que esse embate. Outro embate que prejudica demais a criança ou adolescente. A disputa ali pelo vai ficar comigo, não, vai ficar com você, não, mas não vai sair de casa porque tem o Covid aí na rua, então como não vai sair, vai ficar aqui. E aí o direito do outro de conviver. Então, mais uma vez, o que se aconselha, já que a gente não teve uma norma específica para isso, que seja conversado e que consigam utilizar verdadeiramente o bom senso pelo bem da criança. Porque também falar de bom senso é complicado, porque o meu bom senso pode ser um que me beneficie, e o bom senso do outro pode ser outro que beneficie ele, né? Então, falar do bom senso é complicado. Então, por isso que eu digo que seja um bom senso verdadeiro pelo bem da criança. Então, assim, o que pode acontecer hoje são também mudanças nas guardas, nos modelos de guardas, pelo bem da criança. Então, antes, ela fazia uma visita, todo final de semana o pai pegava e ficava com o pai. Será que não é mais interessante agora, por exemplo, ficar 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai? Porque aí a criança, ela só sai de casa 2 vezes no mês. De repente, pelo menos temporariamente, é importante, né? Pode ser importante, né? Então, de repente, achar aí um meio termo, uma forma em que as partes consigam, de fato, se entender pelo bem da criança. Porque esse negócio de ficar saindo, não, né? Eu tenho um cliente que eu tinha feito uma audiência recentemente, poucos dias antes do isolamento, e aí, uns dias depois, eu falei com ele, falei, e aí, como que vocês estão fazendo, né? Aí ele falou, ó, Dani, travou. Vocês estão escutando ou travou também para vocês? Travou. Tá. Travou. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Travou. Travou. Só um minutinho, tá, pessoal? oi, voltei. Eu digo para os meus alunos que toda aula eu tomo uma rasteira da internet. E hoje não foi diferente, né? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Eu estava dizendo, né, dando o exemplo do meu cliente, que aí, por fim, ele me falou, embora vivêssemos brigando, né, porque com quem fica e tal, e a gente se entendeu e achou por bem que ele fosse com os meus pais, né, e nesse caso específico a guarda é do pai, ele fica com o pai, né, que é o meu cliente, achou por bem que fosse ficar na praia com os meus pais, porque está lá dentro de casa isolado, a casa é maior, então, né, evita. E ela vai ficar um tempo sem ver e eu vou ficar um tempo sem ver, né, porque a gente está trabalhando, então é melhor. Uma outra discussão também são pais que são da área de saúde, como alguns que podem existir aqui, já que a gente está falando aí dessa proposta interdisciplinar, e nós temos alunos aqui que podem ser da saúde, então, trabalha no hospital, será que não é mais interessante ficar com outro membro da família? E quando a gente fala aí dessa proteção, pensar também não só na proteção da criança e do adolescente, mas também na proteção do idoso, que é um dos mais vulneráveis, né, na possibilidade de contaminação, enfim. Então, mais uma vez, né, tomar o cuidado e tentar sempre conciliar. É o jogo principal aqui neste momento, né? Novamente, por uma questão de cooperação e de solidariedade.
tomar muito cuidado quando a gente está falando dessas relações de convivência, de direito de visitas, com a possibilidade de alienação parental, né? Alienação parental, para quem não sabe, é quando eu induzo a criança a falsas memórias, a gente diz, né? Então, eu digo, falo mal do pai, né? Eu, enquanto mãe, falo mal do pai para que ela pegue uma aversão ao pai. Então, a gente usar a criança mais ainda, né? De joguete ali naquela relação mal resolvida entre o casal. Não necessariamente ela pode partir de um dos pares ali, né? Ou do pai ou da mãe, né? Enfim, embora nós também aceitamos casais homossexuais, né? Nossa legislação, enfim. Não só pelo casal, pelos genitores, mas também pode ser perpetrada, né? Feita, realizada por um terceiro, por exemplo, a avó, um tio que não gosta do outro, né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque de repente é o momento, ó, tá vendo? Seu pai não vem te ver, ó, sua mãe não tá nem aí pra você, né? Ó, você tem que ficar aqui, porque... Então, muito cuidado com isso, né? Porque hoje em dia, a constatação da alienação parental, ela pode gerar perda do seu poder familiar, que seria muito próximo da guarda que você possui, né? É uma sanção muito grave. Além do que pode também a perda da guarda, que seria um pouco menos, né? Que seria só aquela autoridade parental ali. Então, tem que tomar muito cuidado com a caracterização disso, né? Então, incentivar que tenha o convívio, mas com proteção. E se não houver essa proteção, então que fique com alguém que esteja protegido. Tem que ser uma consciência, de fato, da proteção da criança, do adolescente e do idoso, como eu já disse, né? Ah, não tem jeito, não conversamos, a criança está lá com ele não deixa eu ver, então eu tenho que pedir tutela jurisdicional, não adianta. Eu vou ingressar com uma ação de busca e apreensão para pegar a criança, eu vou ingressar com uma ação de revisão de convivência do direito de visitas, para rever isso daí, vou pedir tutelas de urgência, né, para que isso caminhe um pouco mais rápido, porque é emergente, enfim. Então, a gente tem alguns meios para tentar reverter essa situação, se não houver um bom termo aí entre as partes, né? Violência doméstica tem sido um efeito muito triste de tudo isso, né? Porque as pessoas são obrigadas a conviver agora, né? O casal, né? O casal que antes se via malemar à noite, agora muitos deles estão confinados aí, como se diz, né? E eu disse que eu não gosto de usar essa palavra, mas estão lá isolados dentro de casa e agora eles têm que verdadeiramente compartilhar a vida, né? E aí acaba, às vezes, percebendo que não é tão fácil, né? E se a gente tem já uma situação de opressão às mulheres daquele lar, então fica muito mais fácil isso acontecer, né? Então é a opressão que pode acontecer na violência doméstica, não só da forma física, como muitos pensam, né? Ah, agrediu, socou, bateu, jogou longe, né? Não só dessa forma, mas também da forma psicológica, moral, então tá ali te ameaçando, tá te tratando mal, né? Tá? Então, essa situação é muito difícil, muito complicada, porque também as relações familiares em si, elas são muito mais do que pessoais, né? A gente fala, só o casal mesmo é que sabe o que está acontecendo, né? Então, é bem difícil essa opressão. Essa violência também pode acontecer da forma financeira, né? Quando, não vou dar os alimentos, não vou ajudar, não vou... Então, a gente fala até de uma questão de abandono material, que é crime, inclusive, né? Não só a violência doméstica é crime, como o abandono material é crime. Então, a gente tem medidas protetivas para essas situações de violências físicas, psicológicas, financeiras, enfim.
né? A gente tem medidas protetivas. E hoje em dia a gente pode fazer o BO, inclusive, que foi criado aí pela Delegacia Digital da Mulher, né? Então, eu não preciso sair de casa. Eu simplesmente faço lá o BO, isso já vai ser investigado. Temos aí o 180, né, para denunciar sempre. E aquela questão que a gente sempre fala, eu já fiz palestras com o professor Tiago, que fala muito sobre violência doméstica. Eu não sei quem aqui já viu, já ouviu a gente falando, que cuidado que o marido violento e principalmente o ex-violento mata, né? Então, cuidado nessas relações. Então, às vezes, não está ali dentro da sua casa convivendo, o problema não está ali, mas está nessa convivência que eu estava falando. Então, você acha melhor que vocês criarem um sistema para o bem do filho e ele está achando que não. E aí, para ele vir e matar um, não é difícil. Então, a gente tem visto a crescente da violência doméstica nesse sentido, neste período de pandemia, né? Então, tomar muito cuidado também com isso, e sempre que souber que vir uma situação nesse sentido, então não é contigo, mas é com o outro, a gente diz muito no direito de família com relação à violência doméstica, porque a gente tem um ditado que todo mundo aprendeu, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e aí a gente fala que na violência doméstica se mete a colher sim. Então, se eu ouvir o meu vizinho discutindo, batendo na minha vizinha, eu tenho obrigação, como cidadã, de pegar no telefone e denunciar. Tá? Mas o que ele pode fazer comigo? É lógico, a gente tem esses receios, né? E nem sempre, às vezes, a gente vai fazer porque a gente também tem medo do que pode acontecer com a gente, com a nossa família. Mas sempre que possível, denunciar e a pessoa violentada ir atrás de proteção, porque sempre tem algum meio no estado de ajuda, né? Casas de abrigos, enfim, existem formas de ajuda para a quebra desse ciclo vicioso da violência doméstica, né? Que inclusive ensina os filhos a serem violentos lá no futuro, ou a serem reprimidos demais. Algum problema psíquico o filho vai acabar tendo. Então, muito cuidado com isso, né? Para não viver esse inferno, né? Que vira realmente a relação, tá? E algumas consequências justamente desse convívio mais acirrado, né? Alguns estão prevendo aí muitos divórcios. Ainda não temos nenhuma pesquisa específica, né? Mas diz que na China, lá em Wuhan, principalmente, a consequência, né? O pós-pandemia, o pós-contaminação, o pós-pandemia, não, o pós-isolamento social, gerou muitos divórcios. Então se espera que se espera não, né, mas se vislumbra, né, que muitos divórcios acontecerão, né, depois de tudo isso, certo? Eu tentei compilar muito para vocês essas relações aí pessoais, porque o nosso tempo era de 30 minutos, acho que eu até cumpri esse tempo, né, e eu estou aberta aí a algumas questões. A professora Maria acho que teve que sair, ela geralmente fica até o final para mediar, mas ela acho que tinha uma reunião com os alunos dela, então, ela até pediu para eu finalizar com vocês, mas eu estou aberta para algumas questões, se alguém tiver, ok? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Estou dando uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, acho que não. Não. Sem perguntas? Então, tá tudo bem. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês as informações que eu trouxe, né? Que vocês possam, quando alguém lhe questionar, repassar, porque são situações da vida e que acabam afetando a todos nós. Se não a nós, o nosso vizinho, um primo, uma prima, um parente, né? Que foi? Ok? Alguém quer falar? Não? Então tá joia, gente. Então, sem perguntas, eu encerro. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? E boa aula para quem for agora assistir às aulas presenciais, e boa semana de provas aí que a gente inicia depois de amanhã, né? Provas depois provas presenciais.
Tudo de boa sorte aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, boa noite, Dani e pessoal.
Eu vou falar e eles vão falar. Ah, vai conversar?